paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Alex e eu gostaria de convidar a todos vocês para participarem conosco. Nós vamos ter um breve momento de reflexão da palavra do Senhor. E desde já eu quero agradecer aos irmãos que participarem. Também convido a vocês para anunciarem aos demais irmãos, aos demais amigos, esse momento que nós vamos ter aqui de reflexão na palavra do Senhor. Então convide, se você lembrar de um irmão, de um amigo, convide para participar juntamente conosco. Também, se algum irmão tiver um comentário, um pedido de oração, quiser mandar para nós aqui, assim nós estaremos então anunciando a todos. Então daqui a alguns minutinhos nós já iniciamos. Deus abençoe os queridos irmãos. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
Queridos irmãos, então eu vos cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor e agradeço desde já a todos os irmãos que estão nos acompanhando então pelo nosso Facebook da página da nossa igreja. Também eu volto a pedir, se os irmãos observarem que alguém não está acompanhando, quiser relembrar os nossos queridos irmãos, por favor nos ajude, façam isso, porque é muito importante que todos nós, queridos irmãos, estejam acompanhando e estejam ouvindo essa palavra que nós vamos transmitir essa noite aos nossos queridos irmãos. Então agradeço também a muitos irmãos que não congregam conosco, mas que têm acompanhado os nossos estudos do seminário de Apocalipse no decorrer dos meses que se passaram. Então agradeço a vocês, nós temos irmãos de outras cidades, irmãos até mesmo de outras igrejas. Então muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por estarem juntamente conosco. Meus amados irmãos, hoje é uma noite de quinta-feira, então hoje nós teríamos o nosso seminário Apocalipse. Então é claro, os irmãos estão olhando para mim, estou aqui no púlpito, a igreja atrás de nós, os bancos, a não ser alguns irmãos que estão aqui conosco nos ajudando, a igreja está vazia. E isso traz-nos uma tristeza ao nosso coração. Então eu nasci num lar cristão e eu, de sinceridade, meus irmãos, nunca pensei que chegaríamos a tal ponto como esse, de que fôssemos impedidos de vir até a casa do Senhor com toda a igreja para adorarmos ao nosso Deus. Claro que nós sabemos que o motivo é um motivo que se justifica. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos aí ouvindo nos noticiários, através das redes sociais, tudo que esse coronavírus tem causado a nível de mundo. Então também nós, é claro, temos que tomar as nossas prevenções, mas não vamos deixar de adorar e louvar ao nosso Deus. Então nós temos algumas estratégias para servir, para adorar o nosso Deus. Você pode adorar da sua casa, você pode acompanhar daí, e eu convoco a cada pai de família que seja realmente nesse momento de dificuldade um sacerdote no seu lar, a cada mãe de família que seja uma profetisa no seu lar, e que cada filho, cada filha seja realmente um servo de Deus aí no seu lar. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas como eu disse, nós não vamos deixar de adorar e louvar ao nosso Deus. Queridos e amados irmãos, nós vivemos uma pandemia, mas talvez o pior da pandemia do coronavírus seja a pandemia do desespero, das fake news, das informações falsas, de sentimentos escusos que alguns estão lançando por aí através das redes sociais. Então eu faço um pedido aos queridos irmãos nossos que sempre nos acompanham: evitem, amados irmãos, de olhar muito a determinados grupos de redes sociais ou até algumas páginas da internet, porque às vezes uma informação falsa, e muitas informações falsas estão correndo por aí, elas acabam trazendo, ao invés de um conforto, de esperança, de uma palavra de ânimo, elas acabam trazendo desespero ao coração das pessoas. Então você, meu irmão em Cristo, não se desespere. Claro, nós ficamos preocupados, mas não entre em desespero, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, e é nesse momento que nós vamos exercitar a nossa fé. Eu gostaria de nessa noite deixar uma palavra então à nossa igreja, e essa palavra está no livro do profeta Daniel. Então eu gostaria de convidar a todos para lerem juntamente comigo aí na sua casa, no seu lar. Nós sempre fomos uma igreja que usou muito a Bíblia, então convido você aí na sua casa, no seu lar, a abrir comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, e nós vamos ver a oração de Daniel, descrita aqui no capítulo de número 6, e vamos aprender um pouquinho com a oração de Daniel. Por que eu vou falar sobre oração? Porque esse é o momento de nós orarmos e buscarmos ainda mais o Senhor nosso Deus. Eu agradeço a todos, nós temos aqui em um grupo nosso de WhatsApp 350 pessoas, que nós conseguimos completar um cronograma de 24 horas de oração ao dia, com mais de uma pessoa em horários. Temos horários até com 10, 12 pessoas, mas em todos os horários completos. Então agradeço, e como eu disse, é um momento de nós intensificarmos ainda mais as nossas orações. É tempo de buscar a Deus. Queridos irmãos, a hora é urgente e é tempo de buscarmos ao Senhor.
Então, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: então pareceu bem a dar e nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, e nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. E o versículo de número 10, que é o versículo que eu quero refletir com os queridos irmãos, diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para a sua casa, foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou a Deus e deu graças diante do seu Deus. Queridos irmãos, o livro de Daniel é conhecido de todos nós, e aqui está um dos relatos mais conhecidos também da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é o relato de quando Daniel é jogado à cova dos leões. Então nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando tinha por volta de 17 anos de idade. Foi sequestrado de sua terra, inserido em um contexto de idolatria, misticismo sem igual. E é bem provável que seus pais, suas famílias foram mortos, e ali ele estava em terra estranha, mesmo em terra estranha, apenas com a presença dos seus amigos. A Bíblia Sagrada nos mostra que Daniel tinha confiança e convicção no Deus que ele servia. E eu gostaria de falar então sobre a oração, não em si de Daniel ter sido jogado na cova dos leões, por Daniel sofrer um complô contra a sua vida, mas eu gostaria de refletir sobre Daniel, mesmo sabendo de que se alguém orasse a outro Deus ou a outra pessoa, nesse período de tempo seria jogado em uma cova de leões. Mas eu quero então refletir que Daniel, mesmo sabendo de tal edito, e era um edito que havia sido assinado pelo rei, não se poderia revogar, não se poderia voltar atrás. Daniel, diante de tais circunstâncias, ao invés de ele correr, de ele fugir, de ele não orar, ele faz o contrário. Ele vai para a sua casa e ele ora ao seu Deus. Todos nós, toda a igreja do Senhor, nós temos um pedido que estamos fazendo nesse momento. Ou oramos pela nossa família, ou oramos por salvação, ou oramos para que Deus nos abra uma porta, e acima de tudo estamos orando para que Deus nos ajude nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando.
através dessa pandemia que tem assustado ao mundo todo. Então, quando nós pensamos sobre isso em oração, do pedido que estamos fazendo, como nós seremos abençoados, como nós seremos ouvidos por Deus, está aqui, eu encontro no versículo de número 10, que nós acabamos de ler. E o versículo de número 10, ele nos mostra algumas verdades com relação à oração. E quando nós falamos em oração, e por isso que nós estamos convocando a igreja para orar, eu quero que você pense em algo que eu vou dizer, pois a grande tragédia de nossas vidas não são as orações que não foram respondidas, mas sim aquelas que não foram feitas. Então que nós possamos, nesta noite, que nós possamos ter um sentimento de buscar ainda mais ao Senhor em oração. Queremos ser respondidos pelo nosso Deus, queremos que Ele ouça a nossa oração, queremos que esse momento de angústia e de tribulação passe logo. Então vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o nosso Deus. Quando eu olho para Daniel, versículo de número 10, ele me mostra que a oração de Daniel, ela era uma oração pessoal. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele já nos ensina também que a oração não deve só ser feita em comunhão, em presença de irmãos, em público, mas principalmente, Jesus disse, vai até o teu quarto, entra lá, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto. Então isso nos mostra que a oração ela deve ser pessoal, assim como Daniel evidenciou, pois a Bíblia diz que ele foi para a sua casa e ele entrou no seu quarto. O quarto é um lugar de intimidade. Então muitas vezes a nossa igreja, nós ou as igrejas, ou nós mesmos, não estamos mais abrasados pelo amor de Deus, é porque existe pouca oração verdadeira, é porque existe pouca oração no nosso quarto. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que muitas vezes os nossos fracassos ou as nossas desilusões são resultado de falta de oração em secreto. E ser deficiente na oração, não só nesse momento agora, mas em todos os momentos da nossa vida, ser deficiente na oração implica também ser deficiente na obra de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Há quem diga que muita oração em secreto resulta em muito poder em público. Então muitas pessoas são derrotadas, muitos crentes são derrotados frequentemente porque não oram e não oram em secreto. John Bunyan dizia, a oração fará um homem deixar de pecar, ou o pecado fará um homem deixar de orar. E Lutero dizia, a oração é o suor da alma. Que possamos agora, ainda mais nesses momentos que vivemos, entrar para o nosso quarto e realizar, fazer uma oração pessoal ao nosso Deus. Em primeiro lugar, a oração de Daniel era uma oração pessoal. Em segundo lugar, a oração de Daniel era uma oração baseada na obediência ao nosso Deus. João, capítulo 9, versículo 31, João diz assim, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o Senhor ouve. Por que a oração de Daniel era uma oração baseada na obediência? Porque lá no livro dos reis, Salomão já profetizando, ele diz, olha, quando vocês forem ao cativeiro, lá no cativeiro, vocês orem a Deus, e vocês orem voltados para este lugar, para o templo, para Jerusalém. Por isso que Daniel abre as janelas do seu quarto, e a Bíblia diz que ele ora voltado para Jerusalém. Uma oração de obediência. Quando João diz que Deus não ouve pecadores, não significa que Deus literalmente não nos está ouvindo. Deus é onisciente, Deus ouve, mas Deus, Ele abençoa e Ele responde, não aquele que vive na prática deliberada do pecado, mas sim aquele que faz a sua vontade, aquele que tem um coração arrependido. Deus, Ele não atende a nossa oração com base no tom de voz que nós demonstramos ao orar em público ou na igreja, em alguns lugares, mas sim com o espírito de obediência que eu demonstro em minha vida diária. Então Daniel nos ensina que a oração também deve ser baseada na obediência. Quer ser respondido pelo Senhor Jesus? Obedeça a Cristo e obedeça a sua palavra. Primeiro, uma oração pessoal. Segundo, uma oração baseada na obediência. Terceiro, era uma oração perseverante.
A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, Daniel orava, buscava o Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Maomé, ele disse que há 3 níveis de oração. O mais inferior é aquela que se expressa apenas com os lábios. O segundo nível ocorre quando, por um esforço da vontade, conseguimos fixar o pensamento nas coisas divinas. O terceiro nível é aquele que a alma tem dificuldade de afastar-se de Deus. Ora, se Maomé ensina assim os muçulmanos, que não tem o Espírito Santo de Deus como eu e você temos, que não tem um Deus que nos ouve como eu e você temos, se Maomé ensina isso, e os muçulmanos seguem isso, entendendo da oração, quanto mais eu e você não devemos entender. E o que nos chama a atenção é que o calo do muçulmano não é só no joelho, porque eles oram 5 vezes ao dia, mas o calo do muçulmano é na testa, porque olham de joelhos e com a testa no chão. Queridos irmãos, se nós aqui no Brasil orássemos 5 vezes por dia, ou no mundo todo os cristãos, com certeza esse mundo seria completamente diferente. O pastor Yong Cho perguntou certa vez para Billy Graham: Billy, se você tivesse a oportunidade de dar 3 conselhos ao mundo, quais seriam os 3 conselhos? Billy Graham disse: o primeiro, ore; o segundo, ore; e terceiro, continue orando. Então, que eu e você venhamos ser perseverantes em oração. Não importa se o mundo está indo de mal a pior, ou se a esperança de alguns está se perdendo, não importa, persevere, busque a Deus em oração. Em quarto lugar, a oração de Daniel era uma oração humilde. A Bíblia diz claramente que ele se prostrava, se punha de joelhos, e isso nos fala de submissão total a Deus. É claro que Deus ouve se nós estivermos sentados aqui orando. É claro que Deus lhe ouve se você estiver lá na sua cama, deitado, orando. Deus, ele olha para a sinceridade, a intenção do nosso coração. Mas aqui Daniel está nos demonstrando uma reverência, uma humilhação diante de Deus Todo-Poderoso. Então que o nosso coração literalmente venha estar humilhado perante o Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas que servimos a um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Conta-se que certa vez Wesley, viajando por uma estrada a cavalo, indo pregar a palavra de Deus, ele passou por um rio e ele observou um homem que estava de joelhos quebrando pedras no rio. E Wesley ficou admirado vendo a facilidade com que aquele homem quebrava pedras. E o homem olhou para ele e disse: algo de errado, Senhor? E Wesley disse: não, mas como? Não há nada de errado, mas como eu desejaria quebrar os corações daqueles que me ouvem com a mesma facilidade que o Senhor quebra essas pedras. E aquele senhor estava de joelho quebrando as pedras e olhou para Wesley e disse: o Senhor já tentou de joelhos? E Wesley entendeu que de joelhos, que em reverência, que em humildade, em submissão, Deus sim ouviria as suas orações, e a sua mensagem seria uma mensagem poderosa que iria impactar o mundo, assim como foi. Em quinto lugar, a oração de Daniel era uma oração de gratidão, uma oração que ele dava graças a Deus. A Bíblia diz, mesmo Daniel sabendo de um decreto no qual ele seria preso, era irrevogável, seria preso, seria lançado numa cova de leões. Queridos irmãos, os leões, isso era uma prática comum no Império Medo-Persa. Os leões, quando eram preparados para que uma sentença dessa fosse cumprida, conta a história que ficavam 15 dias sem comer, ou até mais, ou até menos. Então, o leão é um animal carnívoro, sedento por carne. E conta a história que antes ainda de pessoas serem lançadas nas covas, que eram buracos, eram destroçados, despedaçados antes mesmo de cair no chão, e os leões que estavam ali esperando. Daniel, sabendo do que o aguardava, do que esperava, a Bíblia diz que ele ora, e não só ele ora, mas ele agradece, ele dava graças a Deus. Então não é um momento de reclamar, é o momento de eu e você orarmos e agradecermos a Deus. Ah, mas pastor Alex, o mundo está terrível, eu posso pegar essa doença também, querido irmão.
agradeça a Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de nós e Ele vai cuidar de nós. Então ore, e ore com oração perseverante, ore com humildade de coração, mas ore dando graças a Deus. Disse um velho sábio judeu que a oração é o momento que os céus e a terra se beijam. E a oração, ela não é avaliada como nós pensamos muitas vezes em termos de tempo, mas sim em termos de intensidade. A maneira como eu alcanço o coração de Deus, a maneira como eu agradeço ao meu Deus e lembrar de onde Deus nos tirou. Tem pessoas que estão desesperadas e com medo do futuro, do amanhã, e se esquecem de onde Deus nos tirou. Queridos irmãos, lembre de onde Deus tirou você. Lembre de todo o cuidado que Deus teve. Em nenhum momento a mão do Senhor, enquanto você foi fiel a Ele, em nenhum momento a mão do Senhor se retirou da sua vida. Pelo contrário, o Senhor nos guardou e por isso que nós estamos aqui. Então ore e agradeça a Deus. Em sexto lugar, a oração de Daniel era uma oração habitual, como ele costumava fazer, diz o versículo número 10. A oração de Daniel não é muitas vezes como a nossa oração. É impressionante que muitas pessoas esperam chegar o problema, a dificuldade, a calamidade para buscar a Deus, para lembrar que existe um Deus poderoso que pode mudar toda a nossa situação. Mas que a nossa vida e que esses momentos que estamos vivendo, que agora nós estamos orando mais, estamos buscando mais a Deus, que venham nos ensinar depois que passar, porque esse momento vai passar, mas que nós venhamos aprender que sempre é preciso nós orarmos e buscarmos ao nosso Deus. Então a oração de Daniel era uma oração habitual, a Bíblia diz como ele costumava fazer. Conta a história que certa feita Moody, ele estava com um grupo de crianças na Escócia, dando uma aula de escola dominical. E ele perguntou para aquelas crianças o que era a oração, esperando ele mesmo poder dar a resposta para aquelas crianças, quando de repente dezenas de mãozinhas se levantam e Moody escolhe uma daquelas crianças para lhe responder o que era oração. E o menininho responde exatamente assim: oração é a apresentação de nossos pedidos a Deus, solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, com a confissão de nossos pecados, agradecendo e reconhecendo as suas misericórdias. Moody, extremamente satisfeito, respondeu: dê graças a Deus, meu rapaz, de haver nascido na Escócia. Por que Moody falou isso? Porque a Escócia foi marcada pela vida de um homem chamado John Knox, que era um homem de oração. John Knox, ele começou a clamar, enquanto milhares de pessoas estavam se perdendo em tabernas, em orgias, em coisas semelhantes. John Knox, na sua casa, ele batia o rosto no chão, batia os joelhos no chão, ele orava: Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro, Senhor. E Deus o ouviu de tal forma que a sua oração, a sua vida impactou toda a Escócia, ao ponto da Rainha Maria dizer: olha, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que 1000 soldados na Inglaterra. Então, eram orações habituais, eram orações que se costumavam fazer diariamente. Quando nós entendermos essa grandeza, as nossas vidas serão mudadas, as nossas vidas serão diferentes. E por último, a oração de Daniel, do capítulo 6, era uma oração que tinha um endereço certo. A Bíblia diz que Daniel, diante do seu Deus, é a última parte do versículo, ajoelhou-se, rogou, deu graças diante do seu Deus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos? Ou são nesses momentos que às vezes nos parece que Deus está tão longe de nós? Lutero dizia que a vida cristã, ela é feita de possessivos. Uma coisa é dizer que Jesus é Salvador, e ele diz que até o diabo pode falar isso. Mas outra coisa completamente diferente é dizer que Jesus é o meu Salvador. Conhecemos o nosso Deus, a nossa oração, ela tem endereço certo. Quando Paulo está sendo levado para Roma, os irmãos vão lembrar que Atos relata que houve um naufrágio. A viagem foi muito perigosa, turbulenta. E quando pereceu-se a esperança de todos, a Bíblia diz que Paulo recebe uma mensagem do anjo do Senhor. E Paulo, no outro dia, anima todos os marinheiros, todos os presos que estavam ali, animando-os que eles deveriam comer, se alimentar, porque à noite
Paulo diz: o meu Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, ele enviou o seu anjo e ele disse que nenhum de nós vamos perecer, mas nós vamos chegar ao destino em segurança. Então, que a nossa oração, que nós venhamos conhecer o endereço certo da nossa oração, que é o nosso Deus. As respostas de Deus às nossas orações, inclusive as que estamos fazendo agora, elas virão, mas nós precisamos estar em oração, em comunhão, não apenas orando por obrigação, porque a situação ela exige de nós uma posição, mas acima de tudo orando por relacionamento, queridos, por intimidade. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina muito, nos mostra, nos relata muitas situações que o povo de Deus, que os homens e mulheres de Deus enfrentaram, situações até mais difíceis que essa que nós estamos vendo agora, mas essas situações foram transformadas por meio da oração. Eu vou relembrar algumas situações e vocês vão entender. A Bíblia nos diz que quando Rebeca veio ao encontro de Isaac, Isaac estava no campo fazendo o quê? Orando. A Bíblia diz que quando o sol parou milagrosamente para o exército de Israel vencer os inimigos, Josué estava orando. Quando desceu o fogo do céu no holocausto que Elias montou, a Bíblia diz que Elias estava orando. Quando Isaías ouve a voz de Deus para retornar e dizer ao Ezequias que ele teria mais 15 anos de vida, o Ezequias estava orando em oração, clamou a Deus. Quando o anjo Gabriel veio trazer a resposta ao próprio Daniel, aqui no seu livro de revelações e visões que ele não entendeu, Daniel estava orando, estava em oração. Quando houve aquele terremoto que derrubou as cadeias onde Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia diz que eles estavam louvando e orando ao Senhor. Quando o anjo veio trazer a resposta de Deus a Cornélio, ele estava em oração. Quando Ananias foi levar a resposta de Deus a Paulo, Paulo estava em oração. E quando o anjo veio libertar Pedro da prisão, a Bíblia diz que a igreja estava em oração. E no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, a igreja, os 120, estavam em oração. E por que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele foi lançado, por que os leões não devoraram Daniel, não estraçalharam Daniel? Por quê? Porque o próprio Daniel nos relata, depois ele responde a Dário. Quando Dário vai ter com Daniel, tendo uma esperança de que Daniel pudesse estar vivo, ele clama de cima da cova e Daniel diz: Rei, eu estou vivo, porque o meu Deus, ele enviou o seu anjo aqui comigo e não deixou que os leões me fizessem dano. Ora, se Daniel orava 3 vezes por dia, se Daniel tinha uma oração habitual, uma oração perseverante, um coração humilde, queridos irmãos, quando Daniel foi lançado naquela cova, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. E no mesmo instante o Senhor o ouviu e o Senhor o guardou. Então, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu conclamo e eu peço a todos, vamos nos unir ainda mais em oração. A oração é como uma tocha ardente na noite escura. Orar preserva os nossos pensamentos. Orar refreia a língua. Orar previne contra decisões precipitadas. Orar incentiva a crer na palavra de Deus. Orar proporciona pensamentos de paz. Orar nos torna humildes e misericordiosos. Orar proporciona alegria. Orar cura as feridas. Orar consola a alma triste. Orar nos faz respirar o ar celestial. Orar concede paz aos corações. Orar fortalece e renova as nossas forças. E orar leva a terra até Deus. Que possamos então, nesses momentos que estamos vivendo, buscar com intensidade ao nosso Deus. John Bunyan dizia: as melhores orações têm muitas vezes mais gemidos do que palavras. Talvez você está nos ouvindo e você está dizendo: pastor, a minha situação, eu estou preocupado mesmo, eu nem palavras, eu ouvi isso ainda, queridos irmãos, ontem, de uma pessoa que me dizia: eu estou tão preocupado que eu não consigo nem pronunciar palavras. Não tem problema, se prostre diante do seu Deus, chore na presença dele, porque o Espírito Santo vai transformar a sua lágrima, o seu gemido,
em uma oração diante do Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos para o livro de Daniel, nós vemos como Deus o guardou e como Deus o abençoou. Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar a todos os nossos queridos irmãos na noite de hoje. E agradecer todas as pessoas que nos acompanharam. Que Deus os abençoe. Por certo, nós estaremos aqui ainda outros dias, trazendo uma palavra aos queridos irmãos. Então, nos procurem, queridos irmãos, nos procurem. E nós estamos juntos, nós somos uma família. E nesse momento que a família da fé, ela vai literalmente demonstrar que é uma família unida em Cristo Jesus. E para encerrar, eu gostaria então de fazer uma oração com todos vocês. Aí aonde você está, feche os teus olhos, recline a tua cabeça. Se for possível, se ajoelhe diante do nosso Senhor. E não se esqueça, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos ouve, Ele nos conhece. Amém? Então feche teus olhos aí, vamos orar ao nosso Deus, como o Daniel assim o fez naquele momento e em toda a sua vida. Então oramos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus poderoso, eu chego à tua presença, Senhor, te agradecendo, meu Jesus, por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Mesmo, Senhor, que não estamos com a igreja lotada, com a igreja cheia, como sempre nos acostumamos aqui, mas, meu Deus, eu sei que em tudo há um propósito, Senhor, e se há permissão em tudo isso é para que nós venhamos aprender algo e buscar ainda mais a tua face e a tua presença. Nós meditamos um pouquinho na tua palavra a respeito da oração de Daniel, e que nós venhamos entender nesse momento, Jesus, a importância de orarmos e buscarmos a tua face, Senhor. Que cada um de nós, cada um dos irmãos que estão ouvindo, que cada um de nós venhamos buscar-te ainda mais, sabendo que servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que tem controle de todas as coisas, e que a nossa vida, Senhor, está nas suas mãos. Por isso eu te peço, Jesus querido, Espírito Santo, consola o coração de cada querido irmão. Não deixa que os irmãos nossos venham entrar em desespero, em pânico, não, mas que venhamos lembrar que o Senhor cuidou dos seus em toda a história, e o Senhor vai cuidar e tem cuidado de nós nesse momento da história tão difícil que nós estamos vivendo. E esse momento vai passar e nós vamos dar glória ao teu nome. Mais uma vez te agradecendo. Sabemos que isso são sinais que antecedem a sua volta, Senhor, e que venhamos ter sempre esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, e que agora venhamos acordar, Senhor, e que venhamos orar, e que depois que passar esse momento, Jesus, que venhamos estar preparados para a tua volta, e que venhamos aprender com isso que estamos vivendo agora, que devemos te buscar, Jesus, por relacionamento e não só por necessidade. Então, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Reconhecemos nossas misérias, nossos erros, mas reconhecemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso. Então peço, Espírito Santo, fica com cada um dos teus filhos, e desde já tenho certeza que o Senhor vai consolar, vai abençoar, vai dar ânimo, e nós vamos atravessar esse momento. Fica conosco, te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim.